Abra sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louva o nome do Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui em nossa casa para mais uma vez fazer uso da palavra do Senhor. Como de costume, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Eliseu, que Deus continue conservando, em meio a essa dificuldade, essa pandemia, toda a sua família. Pastor Marcos, obrigado pela oportunidade, pela confiança, pela credibilidade conferida a nosso ministério. Tem uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Aqueles que acharam, diga amém. Amém. Marcos capítulo 2, faremos uso do verso 1 até o verso 5, e depois saltaremos ao verso 10. A epígrafe diz: o paralítico de Cafarnaum. O primeiro verso diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Verso 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Verso 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito, vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram, glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Você pode se assentar, glorificando e bendizendo ao nome do Senhor, o nosso Deus. Queridos, os evangelhos, eles são classificados como biografias. E as biografias antigas, elas são completamente diferentes das biografias que nós conhecemos, porque as biografias antigas, elas não se detinham a detalhes, a peculiaridades da vida da pessoa a quem estava se escrevendo. E uma outra informação importante sobre as biografias antigas é que não havia uma ordem cronológica de registro desses fatos. Logo, as biografias antigas se detinham apenas em episódios específicos da vida de tais pessoas e, dessa forma, não levava em conta o seu todo, a sua totalidade de história. E um dos motivos pelos quais os evangelhos não narram acerca de tudo que Jesus fez, além desse dado, um dos motivos está em João 21, verso 25, porque não haveria livros no mundo que comportasse todos os feitos que Jesus realizou durante o seu ministério. E ministério esse que ele começou a desenvolver depois de passar pelo deserto. Depois de Jesus ser provado e aprovado no deserto, o ministério de Jesus começou a se desenvolver, a se caminhar, a andar. Então, nós aprendemos uma grande verdade, que o deserto não é para matar ministérios, não é para matar chamada. O deserto é um momento de preparo, de provação, que quando nós saímos deste momento, Deus nos usa para louvor da glória do seu nome. Depois que Jesus passa o seu período de deserto, ele escolhe os seus primeiros discípulos, porque o seu ministério precisava de companhia, de estrutura, de pessoas para lhe auxiliar. E Jesus, ele entra na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, e quando Jesus lá adentra,
ele vai até a sinagoga ensinar a palavra. Marcos diz que Jesus ensina com uma autoridade tão extraordinária que os que lá estavam ficaram surpresos, porque Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. E dentro dessa sinagoga, onde Jesus estava ensinando, havia um homem que era possuído por um espírito imundo. E esse espírito imundo, se manifestando na vida dessa pessoa, estava declarando que Jesus era, de onde Jesus era, a proveniência de Jesus. Jesus manda aquele espírito calar-se e sair daquele homem. E todos que estavam ali ficaram estarrecidos a forma como Jesus havia tratado aquele espírito maligno. E todo o ministério de Jesus vinha se desenvolvendo através dos seus feitos, através das suas realizações. Jesus sai da sinagoga naquele sábado e ele vai à casa de Pedro. E a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava enferma, estava com febre. Ela estava deitada porque estava doente. Só que quando Jesus chega e encaminharam Jesus até ela, e Jesus tomando-a pela mão, a febre desta mulher saiu, ela se levantou e imediatamente começou a servir. Jesus curou aquela mulher e aquela mulher se levantou e começou a servir. E essa é a minha oração, para que Deus sare a nossa geração, para que se levante para servir o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E no final daquele dia de sábado, muitas pessoas levaram os seus parentes, levaram pessoas que tinham necessidades, tinham deficiências, paralisias e uma série de enfermidades. E o texto sagrado diz que Jesus curou a todos. Jesus, pela sua misericórdia, curou a todos aqueles que padeciam de algum tipo de enfermidade. Mateus, no capítulo de número 4, e o verso 24 diz que todos aqueles que eram conduzidos até Jesus, paralíticos, lunáticos, endemoniados, enfermos, todos eles eram curados pelo poder, pela misericórdia e pela bondade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que depois de todos esses feitos, Jesus com o seu ministério em pleno funcionamento e eficácia, Jesus agora sai de manhã bem cedo para poder orar, porque não existe ministério bem-sucedido sem o ministério da oração. Sem oração, o ministério não anda, não vai, pode ter chamada, pode ter o que for. Se não tiver oração, a coisa não acontece, não vai. E Jesus saía bem cedinho para poder orar, para falar com o Pai, para se comunicar. E diz a Bíblia que Jesus entrava nas aldeias e pregava o evangelho, ensinava a palavra, expulsava demônios. Jesus operava maravilhas através do poder que havia na sua vida, o poder do Espírito Santo. E diz a Bíblia Sagrada que um leproso se aproxima de Jesus, lança-se diante dele e fala: eu sei que tu podes me curar, eu sei que tu tens poder para me limpar. E Jesus, olhando para aquele homem, Jesus disse para ele assim: eu quero ser limpo. E aquele homem imediatamente foi limpo. Ele foi limpo porque ele cria e ele reconhecia o poder e a autoridade de Jesus. Então Jesus, olhando para aquele homem e vendo que havia fé em seu coração e reconhecimento de sua autoridade, Jesus fala para ele: eu quero ser limpo. Talvez você que entrou aqui dentro desta casa espiritual trazendo algum problema diante do Senhor, não diante de homens, mas diante de Deus, trazendo alguma causa insolúvel, algum problema na área da saúde ou na área financeira, Jesus está dizendo para você nessa noite: eu quero operar pela tua vida, eu quero operar o milagre na sua família, eu quero operar na tua casa, na tua vida. Jesus está dizendo para nós essa noite: eu quero. E os feitos que Jesus ia fazendo, realizando ali, iam tomando proporções extraordinárias. Os feitos que Jesus ia fazendo iam tomando proporções mesmo alarmantes, de forma que Jesus não podia mais entrar nas cidades sem ser notado e logo ser acompanhado por uma grande multidão. Por isso, Jesus ficava do lado de fora das cidades.
e pessoas vinham de todas as partes ter com Jesus. O ministério de Jesus estava em plena ascendência, e quanto mais o ministério de Jesus crescia, maior também era a oposição, porque não existe crescimento sem oposição. Quanto mais Jesus crescia nos feitos que realizava, os escribas, os fariseus, os saduceus se levantavam contra a vida de Jesus. E eu quero dizer algo para você: se você está fazendo alguma coisa para Deus e a oposição está se levantando, não olhe para isso, não pare, continue, vá em frente, porque o Deus que te usa, o Deus que usa a tua vida, é o que te guarda e te livra de toda oposição. Chegamos no capítulo 2, o texto diz que depois de alguns dias, Jesus entra na cidade de Cafarnaum. E quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, souberam que ele estava em casa. E logo quando souberam que Jesus estava em casa, uma grande multidão, pessoas foram para lá e entraram, lotaram aquela casa. E a Bíblia diz que não havia nem mesmo lugares junto à porta. As casas de Cafarnaum, dentro desse contexto, cabia no máximo 50 pessoas de pé e bem espremida. Aquela casa, que alguns estudiosos dizem que era a casa de Pedro, estava completamente lotada, estava cheia de pessoas. Pessoas, é claro, que chegaram primeiro. Pessoas que, mesmo estando apertadas, estavam em posições privilegiadas, estavam em posições boas, chegaram primeiro, estavam próximas de Jesus, mas pelo relato de todo o texto que nós lemos, fala-nos acerca de 4 homens que pegaram um paralítico, que não podia se mover, que não podia ir até onde Jesus estava. Pegaram esse homem e conduziram até Jesus. Só que quando lá chegaram, eles não conseguiram entrar na casa onde Jesus estava. Eles não conseguiram ter acesso aonde Jesus estava. Por quê? Porque a casa estava cheia, tinham pessoas que chegaram primeiro, estavam pessoas ali em boas posições. Só que quando eu estava orando a Deus, estudando esse texto, o Espírito Santo me deu aqui uma aplicação que achei muito interessante, que eu quero compartilhar com os irmãos. Chegar primeiro e estar bem posicionado não constitui critério de receber milagres. Chegar primeiro e estar bem posicionado não constitui critério. E qual é o critério que tem que ter para realizar-se um milagre na nossa vida? O critério é o exercício da fé. Não importa a sua posição, não importa se você foi o último a chegar aqui no templo, não importa se você foi o último a chegar na fé, o que importa é o manifestar da tua fé, que vai gerar milagre para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Deus está dizendo para você, não é posição, não é ordem de chegada, é um manifestar da fé. E nesse frio de quinta-feira, eu gostaria de saber quantos vieram manifestar a fé que opera milagres. Adore o nome de Jesus nessa noite. Não é a posição, não é a ordem de chegada que garante, é o manifestar da nossa fé. E o interessante disso é que quando eles chegaram até a porta, o texto sagrado diz aqui claramente, não havia lugares nem mesmo junto à porta. Por que não havia lugares? Porque todos procuraram Jesus por aquele caminho, pela porta. Só que a porta estava obstruída. E eu aprendo outra verdade nesse texto. Nem tudo que todo mundo faz serve para você fazer. Porque você não tem como chegar. Às vezes em alguns lugares que outros conseguiram chegar. Nem todo o caminho que as pessoas estão seguindo serve para você fazer também. E qual é o caminho que eu tenho que seguir? É o caminho distinto, é o caminho da fé.
Por quê? Porque o caminho da fé vai gerar uma estratégia espiritual para você chegar onde ninguém chegou. E quando você chegar onde ninguém chegou, te prepare, você vai receber aquilo que ninguém recebeu, vai tocar aquilo que ninguém tocou. Deus está dizendo para você, ande na contramão do povo, não faça o que todo mundo faz, mas faça aquela estratégia que a fé vai te proporcionar. E a minha oração nessa noite é que Deus te ilumine uma estratégia para se aproximar de Jesus, e quando se aproximar, te prepare, tem milagre, tem resposta, tem porta aberta, tem bênção da parte de Deus para a tua vida. Eles pegaram um caminho diferente, um caminho que ninguém havia feito, um caminho que ninguém havia utilizado. A porta estava obstruída. A porta estava com um impedimento. E eles tiveram a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos pegá-lo e vamos levá-lo por cima. E aqui tem algo interessante nisso. As casas em Cafarnaum tinham escadas externas que davam acesso para a parte do teto das casas. Esses homens decidiram pegar aquele homem paralítico e tirá-lo de baixo e levar para cima. Pegar aquele homem embaixo e levá-lo para cima, por cima. Eles tiraram da parte de baixo e levaram para a parte de cima. O que eu aprendo com isso? Milagres, para se receber, tem que tirar de baixo e levar para cima. Tira de baixo porque embaixo não tem entrada. Tira de baixo porque o acesso está fechado. Tira de baixo porque não tem como chegar. Mas quando eu pego aquilo que está embaixo e levo para cima, eu consigo ter acesso. Jesus está dizendo, a resposta vem por cima. Tira de baixo e leva para cima. Através da oração. 4h59 a Dig está tirando de baixo e levando para cima. Leva para cima. A resposta não vem de baixo. Mas só que a porta está fechada, presbítero, não importa. Se você tirar de baixo e levar para cima, tem resposta, tem porta aberta. Ah, mas o médico disse que não tem jeito. Meu querido, tira de baixo, leva para cima, porque Jesus vai realizar o milagre na tua vida. Tira de baixo. Irmãos, eu sei que está frio, você está acomodado aí, mas fala, por favor, para quem está perto de você, com um sorriso no rosto, olha nos olhos desse crente e fala assim, ó, tira de baixo, leva para cima. O acesso está fechado embaixo, leva para cima. Porque quando estiver fechado embaixo, em cima está aberto. Ei, a solução vem de cima. A solução vem de cima para a minha vida e para a tua vida também. Eles tiraram. Levaram para cima. Só que eles precisavam ter um acesso por ali. Eles precisavam acessar, chegar até Jesus. Viram exatamente onde Jesus estava na casa. Levaram aquele homem para cima. E chegando no telhado, no teto, eles fizeram um buraco. Só que o teto de lá era diferente do que nós conhecemos. O nosso é de cimento, tem uma estrutura. Só que lá não. Era galhos, juncos, que eram sobrepostos sobre as vigas do teto, que era coberto, revestido de barro. Então, fazer um buraco era fácil. Mesmo que sujasse o ambiente, mas daria para fazer. E esses homens, milimetricamente, onde Jesus estava, conseguiram arrumar uma passagem. E quando conseguiram, desceram o paralítico exatamente onde Jesus estava.
E quando aquele paralítico chegou exatamente onde Jesus estava, o texto que nós lemos nessa noite diz que Jesus, vendo a fé deles, está aqui, ó, verso de número 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus diz isso, perdoados estão os teus pecados, haviam escribas ali dentro. E eles começaram a razoar: quem é ele para perdoar pecado? Ele está blasfemando. É só Deus que pode perdoar pecado. Quem é ele? E Jesus, conhecendo, presta bem atenção nisso, Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, Jesus se vira para eles e diz: o que é mais fácil? Dizer para o paralítico: perdoado estão os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta-te, pega teu leito e anda? E Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, Jesus vira para o paralítico e diz: levanta-te, toma teu leito e anda. Aquele homem não levantou depois, ele levantou na hora e andou. E qual é a lição que nós aprendemos com essa ação que Jesus realiza? É que quando nós levamos para cima, Jesus resolve embaixo. Eu vou repetir de novo. Quando nós levamos para cima, Jesus resolve embaixo. 3 pessoas pegaram. Eu vou falar de novo, porque não, você vai ter que pegar essa palavra. Quando você leva para cima, a resposta vem embaixo. O milagre acontece embaixo. Jesus está dizendo para nós nessa noite: leva para cima, porque quando você leva para cima, tem resposta de Deus, tem porta aberta, tem milagres para acontecer na nossa vida. É por isso que as circunstâncias tentam nos espremer, tentam nos apertar, para que a gente não leve para cima. É por isso que aquele sono pega, você bota o relógio para despertar. Hoje eu acordo, mas não consegue. É para te atrapalhar, porque sabe que se você levar para cima, Jesus salva teu filho, salva tua esposa, cura teu marido. Leva para cima, porque embaixo tem resposta da parte de Deus. Alguém acredita nessa palavra? Abre a boca para adorar a Deus. Nós precisamos exercer a nossa fé. Precisamos exercitar a fé que em nós opera. E o texto, está aqui tudo no texto, diz que aquele homem se levantou. Um homem que estava fadado a viver a vida inteira deitado, se levantou. E ele se levantou, e não somente se levantou, ele caminhou, ele se movimentou. Quando você leva para cima, o que está parado embaixo entra em movimento. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Eu não sei quantos anos a tua causa está parada na justiça, mas se você levar para cima, vai começar a se movimentar. O que tiver parado, o que tiver paralisado, vai entrar em movimento pelo poder que há no nome de Jesus. Ei, recebe essa palavra. O que está parado na tua vida vai entrar em movimento pelo poder, pela ação do nome de Jesus. Por favor, fala para quem está perto de você: leva para cima aquele movimento que está embaixo. Leva para cima aquele repreende a paralisia que está embaixo. Leva para cima aquele traz a solução para baixo. É para cima que se deve levar. E o texto sagrado termina de uma forma tremenda. Eu quero trazer aqui 3 aplicações de como esse texto termina, para a gente encerrar. Quando esse homem começa
a andar, o versículo de número 12. Acompanhe comigo aqui, se você tiver com a Bíblia aberta. Olha o que acontece. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. O que Jesus vai fazer, quem vê vai se admirar. O que Jesus vai realizar, quem vê vai ficar admirado. Admirado da tua família, admirado da tua vida, admirado do teu ministério. Te prepare que quando o milagre chegar, quem vê e conhecer o estado anterior vai ficar maravilhado. Pega essa palavra para a tua vida, porque quando alguém vê o que Jesus vai fazer, vai ficar maravilhado. Segunda coisa, admiraram e glorificaram a Deus. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser para a glória dele mesmo. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Talvez você está pensando que essa enfermidade é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. Vai ser glorificado o nome do Senhor. Essa crise não é para a morte, é para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Fiquem de pé. Você trouxe glória a Deus para essa casa, você trouxe aleluia. Você pode exaltar a Deus, que vai fazer pessoas que te conhecem ficar admiradas, que vai impulsionar pessoas a adorar ao nome do Senhor, pelo que Ele vai fazer na tua vida. Eu quero liberar mais uma palavra sobre a tua vida. É palavra profética, é pela fé. E o finalzinho do texto diz: nunca tal vimos. O que é isso, irmão Lucas? Eu vou te falar. O que Deus vai fazer na sua vida é inédito. Você pode falar isso para quem está perto. O que Deus vai fazer na tua vida é inédito. O que Deus vai fazer na tua vida não só vai admirar, pessoas vão admirar. O que Deus vai fazer na tua vida, não só pessoas vão glorificar a Deus, mas vão ver que é inédito. Alguém agarra essa palavra. Alguém adore o nome de Jesus por essa palavra. O que Jesus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua chamada, é inédito. É inédito. Nesse ambiente tão extraordinário que nós estamos aqui, eu quero aqui fazer um apelo, ou melhor, te conscientizar que você precisa de Jesus. Jesus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: eu tenho o remédio que faz a tua vida andar, a tua vida mudar. Se você está aqui no nosso templo ou na plataforma do YouTube, Jesus está dizendo para você: eu posso mudar a história da tua vida. E você que está aqui, deixa eu me dirigir primeiro aqui para o pessoal que está no YouTube. Você que está nos ouvindo agora, nos vendo, Jesus quer entrar na tua vida e mudar a tua história. E para isso você precisa tomar uma decisão. Vai aparecer na sua tela um número de telefone que você pode entrar em contato conosco aqui na DIG. E eu tenho certeza que você será auxiliado por algum dos irmãos aqui, pelo nosso pastor. Vai te dar uma palavra. Bota lá no zap assim, ó: eu recebo Jesus. Coloca lá, vai lá, coloca lá. Eu não sei onde você está nesse momento, se está em casa, no trabalho, não sei. Mas o Espírito Santo sabe exatamente onde você está. Então vai lá e coloca lá: eu recebo Jesus. Como é que eu faço para conhecer melhor esse Jesus que foi pregado essa noite, que mudou a vida desse homem? Eu preciso que ele mude a minha vida também. Ele pode fazer por você também. Você que está aqui na nossa nave,
ouviu a palavra de Deus. O poder não está em mim, o poder está na palavra. Sai do seu lugar que esse Jesus pode mudar a tua vida também. Vem correndo aqui ao altar. Não olha para quem está perto de você. Vem correndo para o altar. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Ele tem um novo projeto de vida para você. Sai correndo daí, vem até o altar. Verei meu testemunho e mostrarei ao mundo que tu és meu Deus. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite. A tua palavra não volta vazia. Senhor, vai operando poderosamente na vida dos meus irmãos que estão aqui. Senhor, cada um dos teus filhos e servos que estão na campanha, cada um daqueles que tem uma causa, Pai querido, insolúvel, tu tens o poder para resolver. Visita, Senhor, os nossos irmãos que estão na plataforma do YouTube. Visita, Senhor, cada crente dentro deste santuário. Vai renovando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa e a nossa motivação. Ó Deus querido, eu